sem iniciar sessão. Existe esse botão aí, ó, continuar sem iniciar sessão. Tá vendo? Se você tiver uma conta do Desmos, ele talvez não ofereça isso, mas se você não tiver, ele deixa você continuar. Então, eu vou entrar aqui como se eu fosse um aluno, tá? E aí, quem não estiver conseguindo fazer, pode olhar para a tela que vai estar igual o que as outras pessoas estão vendo. Aqui você tem que pôr seu nome. Então, eu vou pedir, se você quiser pôr um... Isso, exatamente, Adilson vai pedir para pôr o nome. Se você quiser pôr um pseudônimo, mas depois ele até embaralha os nomes. Então, escreve um nome, pode ser qualquer coisa, pode ser... Não precisa ser muito... Não precisa ser seu nome completo, nem nada do tipo. E aí eu criei as atividades. Então, eu vou pedir para vocês tentarem aí, quem tiver com a coisa, com o Desmos aberto e conseguiu acessar, que tente seguir as atividades. Para quem não tá, eu vou falando. Então, se ficar... eu sei que eu vou acabar atrapalhando quem está conseguindo fazer, mas acho que a gente pode meio juntos. A minha primeira ideia aí era explorar aquela definição inicial de polígono. Marque a figura que não mostra um polígono. E aí, então, aqui o aluno cairia nessa tela e ele pode marcar, tá vendo? Ele pode marcar essa, ou essa, ou essa, ou essa. Quando ele marca uma, abre uma caixa, explique seu raciocínio. E aqui eu escrevo. Se eu quiser. Depois disso, eu dou um compartilhar com a turma. Aqui, ó, quando eu dou um compartilhar com a turma, eu já vejo respostas dos alunos. O Lucas respondeu, o Léo respondeu, o Mário respondeu. Eu posso ir para a próxima. E agora, marque a figura que não mostra um polígono. Posso marcar essa. Vou fazer... Aqui a Caroline respondeu. A Caroline marcou essa foi uma diferente da minha, e ela porque a figura não pode ter linhas que se cruzam. O Léo respondeu uma coisa bem parecida, ou melhor, um pouco diferente, que os triângulos com pontas encostadas. Ele não vai aparecer a sua resposta, Adilson, mas você pode pôr próximo aqui, provavelmente. Tenta aí. E aqui eu tenho mais uma dessas de marque a figura que não mostra um polígono. Possui uma curva. Colocou a mesma justificativa que eu, a Caroline. Então, essa primeira sequência faz essa sugestão aí de apresentar polígonos nessa malha, ou figuras nessa malha, e para os alunos identificarem o que não é polígono. E aí a minha intenção foi justamente ter um exemplo de cada com esses três principais, talvez, relações aí do que a gente precisa para uma figura ser polígono, pelo menos nesse contexto de uma malha quadriculada com linhas ligando. Figura aberta, intersecção dos segmentos, dos lados, né? E um lado que não era segmento, que não era uma linha reta, né? Aí, na sequência, eu vou para essa tela aqui, que tem os mesmos pontinhos de lá. Então, a minha ideia era que alguma familiaridade ali já foi adquirida ao ver polígonos desenhados nessas malhas. Então, nessa próxima, eu ofereço essas malhas e falo, usando os pontos da malha como vértices, desenhe um triângulo em cada conjunto de 9 pontos. Tente desenhar vários triângulos diferentes. A minha expectativa aqui é que, beleza, provavelmente o primeiro que alguém vai fazer vai ser isso. E a ideia, eu coloquei muitos de propósito para quem sabe alguém faz isso. Quem sabe alguém vai para esse. Quem sabe alguém faz isso. E aí você sai desenhando aqui triângulos como você conseguir. Sei lá, já estou perdendo as ideias aqui. Na sequência, e você pode parar quando você quiser, né? Na sequência, a mesma coisa. Eu atualizei isso para quadriláteros, ficou
Ainda está errado, viu? O site demora para atualizar. Agora, aqui a ideia era desenhar quadriláteros. Então, você pode usar a ferramenta de mão livre, mas aí eu fico péssima. Meus risquinhos ficam horríveis aqui. Eu prefiro essa, que eu posso tentar desenhar quadriláteros mais variados. Então, a minha ideia aqui é que, usando essas malhas, as crianças conseguissem, talvez, se fosse, tipo, rolasse um incentivo aí, né, de tentar pensar em figuras menos tradicionais, digamos assim. Não consegui mais, vou fazer. Ficou igual aquele lá, paciência. E aí, o último, depois dessa exploração, depois de ter visto polígonos e não polígonos feitos na malha, tentar desenhar triângulos, tentar desenhar quadriláteros, a última atividade que eu sugiro é se as crianças conseguem fazer figuras que não podem ser chamadas de polígono. Então, aí aqui, explorar um pouco coisas assim. Então, nesse caso, tem tudo, né? Tem curva, cruza e aberto, porque meu desenho ficou péssimo. Mas aqui daria a chance para a coisa ficar mais doida, sei lá. E você tentar desenhar coisas assim. E aí, o legal dessa ferramenta, então eu estou usando aqui como aluno, né? Eu estou usando nesse momento para apresentar para vocês como aluno. Mas como professora, eu tenho essa tela aqui que eu posso ver o painel de controle. E aí, no painel de controle, eu vejo todo mundo. Então, aqui, ó, eu tenho todos vocês. Léo, Teste, Lucas, Yuri, Raí, Mário, Andréia, Daniela. Eu vejo todo mundo. Eu vejo que tem 2 pessoas no primeiro, 2 pessoas aqui. Eu posso anonimizar. Eu não quero ficar mostrando a resposta das pessoas. Então, eu vou anonimizar e ele troca para nomes de matemáticos e matemáticas famosos. Então, eu não sei mais quem está onde, mas eu consigo ver a evolução das pessoas. Então, eu vi que essa pessoa aqui, né, que eu consigo ver como professora, que é o Lucas. Mas o Lucas não chegou até o final ainda, eu acho. E eu consigo ver onde cada um está. E, além disso, eu posso vir para um, então eu venho para esse daqui, e eu vejo o que as pessoas fizeram. Então, eu consigo ver a resposta que o aluno deu aqui, eu consigo ver esse aqui. E eu consigo fazer isso com todos eles. Olha o pessoal fazendo quadriláteros aqui. Aqui o pessoal fazendo triângulos. Olha, alguém completou todos. E não fui eu. Muito bom. Aqui alguém mudou até a cor da caneta. Boa. Eu consigo ver aqui as alternativas, tá vendo? 13 alunos marcaram essa figura. E aqui estão as justificativas. E aí eu acho que esse tipo de justificativa é super interessante para discutir na sala de aula. O professor pode olhar e ver. A Catherine Johnson falou, essa é fácil, tem partes que não são segmento de reta. Mas alguém falou, curva. Será que os alunos não vão ganhar esse vocabulário se a gente conseguir discutir todos esses termos que eles usarem aqui? Então, eu acho interessante ter isso daqui dos alunos para poder usar como justificativa aí, como sugestões para discussão. Vamos ver esse aqui, ó, que eu marquei esse, né? Eu marquei esse errado, mas 13 pessoas marcaram esse aqui e uma pessoa marcou esse aqui. Os lados se cruzam ou são triângulos com as pontas encostadas. Em um polígono não há cruzamento. Ele é composto. Olha que interessante aí para falar se são 2 triângulos encostados ou não, né? E, enfim, e aí usar esse tipo de justificativa que os alunos estão escrevendo para poder fazer uma discussão. A mesma coisa aqui. E aí eu consigo, então, ver onde todo mundo está. E aqui eu tenho outras ferramentas, do tipo, eu posso parar. Se eu clicar no pausar, ninguém mais consegue fazer nada. Travou para todo mundo.
Ninguém mais pode continuar. Eu não vou fazer isso. Pode continuar. Mas, enfim, a minha ideia era mais ou menos essa, eu pensei em dificuldades e pensei em como abordar essas dificuldades, não diretamente só com uma explicação na frente da lousa, mas com alguma ferramenta que ajudasse os alunos a pensar naquilo e a ter interação com coisas que pudessem ajudá-los a considerar o que deveria ser considerado e com exemplos ali crescendo em termos de até de dificuldade, né? Porque depois ele tem que desenhar, isso parece uma boa próximo passo aí, né? De coisas desse tipo.